Hoje eu vim trazer uma história em quadrinho, que faz parte da franquia do Exterminador do Futuro, mas não é só dele, e sim do robô policial de Detroit que irei mostrar nesse vídeo. Você provavelmente sabe quem é o RoboCop, o robô policial de Detroit que fez um grande sucesso nos anos 80. Então tem um quadrinho que os dois personagens aparecem que é o RoboCop vs o Exterminador do Futuro. É um quadrinho legal, juntando os exterminadores das Kennats contra o robô policial. A história para mim é bem contada. E é dessa história que vou contar agora. Tudo começa na Guerra do Futuro, onde máquinas tomaram tudo. Várias pessoas eram mortas independente, se era criança ou não, todos morriam e tinham que lutar contra as Kennat para sobreviver. Uma pessoa chamada Florence, que era integrante da Resistência, tenta achar a pessoa que criou as Kennat e ela usa a máquina do tempo para ir até essa pessoa e matá-la, acabando com o mal pela raiz. Ela consegue viajar com a missão de destruir o responsável pelas Kennat, e o responsável é Alex Murphy. Quando ela chegou, teve uma certa briga, ela pegou alguns armamentos, mas ela ficou impressionada com os cantos dos pássaros, com os raios de sol, porque isso não tinha no futuro de onde ela veio. Mas ela foi até a casa de Alex, mas para a surpresa dela, ele tinha se dado como morto após um acidente contra terroristas. Mesmo assim, ela não desistiu e ela sabe que ele está vivo, já que o futuro foi destruído por causa dele. Ela continua na sua busca com uma arma de plasma do futuro que era o suficiente para matar qualquer coisa. Ela acaba sendo encurralada pelos robôs policiais da cidade por estar segurando uma arma perigosa, mas Florence destrói eles para se defender e foge à procura de Alex. Enquanto isso, era um dia como qualquer outro em Detroit, cheio de crimes e violência, e o RoboCop tinha que combater o crime violento todos os dias. Mas o lado humano do RoboCop estava cansado de seguir as ordens para manter a lei de Detroit, e o Alex, que é o lado humano dele, não podia ver mais a sua família e nem dormir mais. E Alex não sabia se era uma máquina ou um humano. Ele era forçado a manter as ordens na cidade e combater o crime. Ele só tinha pequenas lembranças de sua família e de sua vida passada. Mas Florence acaba encontrando o Alex. Ela fica impressionada, porque ela pensava que ele era um humano, não uma máquina. Mesmo assim, sem pensar duas vezes, ela atira nele usando a arma de plasma, que deixa ele gravemente danificado. Enquanto isso, na Guerra do Futuro, é criada uma distorção que faz várias máquinas se explodirem. E as Kennat fica sabendo e manda 3 tipos de exterminadores, onde eles fariam Alex se tornar as Kennat, mandando eles para o mesmo ano em que isso vai acontecer. Os 3 exterminadores chegam sendo teleportados em um campo de basquete, roubando roupas e se armando contra a integrante da Resistência, e acabam indo de carro atrás dela para impedir que as Kennat seja destruída. Logo depois, eles chegam para impedir a morte de Alex, atirando contra a Florence, deixando ela gravemente ferida com tiros perto do coração. Eles percebem que ela estava à beira da morte, então, com a missão concluída, eles vão embora. E Alex se pergunta que tipo de robôs são aqueles que mataram ela sem remorso e piedade. Mas ele ajuda ela mesmo depois dele quase ser morto por ela. Ele leva ela rapidamente ao hospital para tratar os ferimentos. Enquanto isso, no futuro, as máquinas estavam ganhando força para vencer a resistência, já que Alex estava vivo e futuramente se tornaria a inteligência Kennat que destruiria a Terra. O Alex vai até o hospital para ver Florence. A médica diz que ela devia estar louca
Já os caras que tentaram matar ela não tinham informação. Depois dela acordar, ela diz que era ele a causa do grande desastre no planeta que destruiria os humanos. Ela diz que veio do futuro e a prova disso é a arma de plasma que ela usou. Para verificar isso, ele pede permissão para acessar os supercomputadores do mundo, tendo várias possibilidades incalculáveis de acessar quando quiser, se tornando um tipo de deus tecnológico que colocaria qualquer país debaixo de seus pés. Ele percebe que o que a viajante estava falando é verdade, que ele se tornaria um software que destruiria os humanos de tão poderoso que era. O trio de exterminadores acabam percebendo que a integrante da resistência não tinha morrido, então o mesmo trio vai matar de vez a Florence. Os exterminadores chegam de carro destruindo o hospital e o Robocop começa a proteger a viajante do tempo. A briga continua com uma baita de uma explosão que faz a metade do hospital ser explodido. Mesmo com a explosão, os exterminadores surgem do fogo. E os exterminadores sabem que Alex não quer se tornar as Skynet, então eles fariam isso à força mesmo que seja brigando. As armas do Robocop eram inúteis contra os exterminadores, então ele teria que lutar com as mãos contra 3 exterminadores de uma vez. O problema era que eles eram mais ágeis e resistentes e, para piorar, ele estava lutando contra 3 e ele estava apanhando muito. Robocop consegue destruir um deles, o despedaçando, sendo menos um, e Florence ajuda ele com a arma de plasma e extermina um deles. Robocop acaba sendo soterrado pelos escombros do hospital junto com o último exterminador, mas o Robocop sai vitorioso com a cabeça do último exterminador. Ele estava totalmente desabilitado, quase sem condições para andar. Depois da briga, ele cai na real, que seria ele quem destruiria os humanos. Então ele pede para Florence acabar com isso. Ele pediu para ela atirar nele com a arma de plasma para matá-lo, mas Florence diz que não era capaz de fazer isso, já que ele provou ser uma boa pessoa, ele salvou ela dos exterminadores, então ela não o mataria. A programação do Robocop é proteger qualquer cidadão inocente, então as suas diretrizes acabam concordando com ele de que ele teria que morrer para salvar várias vidas inocentes. Ele vai até o ferro velho da cidade para finalmente descansar em paz e fazer o seu propósito de proteger as pessoas. Depois de ter morrido, os resquícios das Skynet acaba desaparecendo no futuro. Mas antes das Skynet destruída totalmente, ela manda mais 2 tipos de exterminadores que foram até Alex antes de sua morte. Alex até tenta lutar, mas ele é derrotado por um Hunter Killer extremamente forte com cabos de aço fortes. O Hunter Killer destrói o corpo do Robocop até sobrar só a cabeça dele, que era onde ficava o seu processador. E Florence vai atrás do Robocop para impedir que ele se torne o desastre. Chegando, o Alex pede para Florence atirar em sua cabeça para acabar com isso. Florence atira, mas os exterminadores o defendem. O Hunter Killer o ataca ferozmente. E começa uma briga da integrante da resistência contra as máquinas. A Florence acaba perdendo na luta e Robocop já tinha se fundido com os supercomputadores do mundo e já era tarde demais, porque ele traria o fim do mundo e nem adiantou o esforço. Mesmo com ele morrendo, a Skynet venceu. Com uma pequena parte de sua mente fundida a software, ele conseguia ter acessos bem limitados para apenas mandar em arquivos ou extrair. Já o seu lado robô tinha acesso a tudo para criar as Skynet e destruir o mundo. O fim aconteceu bem rápido e Alex, que é o lado humano dele, no máximo só podia ficar observando e que acontecia. Ele viu os implacáveis exterminadores matando pessoas inocentes e Alex não podia fazer nada. Mas Alex teve uma ideia de conseguir extrair a pequena parte humana dele que estava no software, e assim ele começa a vagar rapidamente pelos computadores das Skynet como um vírus furtivo. Ele era duplicado mais rápido do que era apagado. O Alex agora tinha acesso às fábricas de exterminadores, então ele decide controlar as máquinas para elas se autodestruírem, causando uma zona de caos dentro das fábricas. Ele aproveita a chance e constrói um novo corpo de aço para ele, sendo transformado em Robocop, só que mais humanizado. E ele renasce na Guerra do Futuro. Ele ajuda a resistência no combate contra as máquinas e Robocop acaba conhecendo novamente a Florence, só que é a Florence do futuro, que ainda não tinha conhecido ele porque ela não viajou no tempo ainda. O grupo de exterminadores estavam prontos para matar de vez os humanos e principalmente o lado humanizado do Alex, que era uma ameaça contra as Skynet. Mas os exterminadores são surpreendidos por novos grupos de máquinas que são cópias do Robocop
e começam a destruir os exterminadores, e isso ajuda para a resistência a ganhar a guerra. E agora era máquinas contra máquinas, causando um caos de metal. E Alex vai até o coração da Skynet para matá-la, mas a Skynet acaba atacando ele, mentalmente com ilusões, dizendo que ele podia ter a vida que quisesse. Mas ele tinha que se render. Mas isso era apenas ilusões, e ele acaba destruindo as Skynet de vez, e finalmente os humanos venceram. Mas para garantir, ele vai até o satélite das Skynet e o destrói. O futuro tinha sido totalmente alterado, sem caos causado pelas máquinas. Então a Florence acaba sendo teleportada em um lugar onde ela gostaria de estar, que é um lugar bonito e silencioso. E Alex volta em segurança para o ano em que ele estava como um Robocop mais humanizado, e desta vez ele sabia que não era uma máquina e sim um homem. No final, mais um tipo de exterminador foi enviado, mas ele chegou cedo demais e acabou sendo esmagado por um dinossauro. E a história do quadrinho é muito boa, bem fácil de entender, e eu recomendo ver esse tipo de quadrinho. Diferente dos filmes do Exterminador, esse universo pode ser alterado com modificações no passado, e nos filmes é em loopings temporais. Bom, mas foi esse o vídeo de hoje, espero que tenha gostado.